Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando, o pessoal do Facebook, boa tarde. Opa, parece que, opa, já voltou aqui. Deixa eu já colocar aqui o título da nossa live aqui para o pessoal do Instagram, que aqui no Facebook já está marcado. Só um minutinho. Pronto, fixado o comentário. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Nós estamos começando o Chega de Dúvidas sobre ansiedade da tarde de hoje. Nós temos um tema bastante interessante hoje, um tema que incomoda, assusta, deixa a gente sem saber o que fazer, que é entrar numa crise de ansiedade estando sozinho, sem ninguém para pedir socorro. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? E a maioria das pessoas que já nos acompanham há um tempo sabe que a gente faz o Chega de Dúvidas com base nas perguntas que chegam pra gente. Então as pessoas nos mandam aquela pergunta, colocam às vezes no inbox da nossa página, às vezes aqui no direct do Instagram, às vezes as pessoas mandam um e-mail pra gente. E aí a gente encontra uma pergunta lá que a gente entende que é a pergunta da maioria e a gente cria essa live de sexta-feira, às 17 horas e 4 minutos, que é o Chega de Dúvidas sobre ansiedade. E o nosso tema de hoje é o que fazer numa crise de ansiedade se estiver sozinho, se estiver sozinha. Então, bom, eu sou Inês da dupla Inês e Sandra. Eu e a Sandra somos especialistas em tratamentos para ansiedade. E a gente tem esse canal, né, aqui no Instagram, no Facebook, a gente tem um canal no Telegram, nós temos no YouTube um canal também, e em todos esses nossos canais nós queremos ajudar você a vencer a sua ansiedade, né? Então a gente tem muito material gratuito na internet, temos alguns conteúdos premium também, mas esses conteúdos da internet têm ajudado muita gente, a gente tem recebido muitos feedbacks positivos aí da galera, a respeito de tudo que a gente tem conseguido alcançar com o nosso trabalho. Bom, eu tô vendo que o vídeo do Instagram tá dando umas travadinhas aí, vamos ver se ele segura, né, até o final. Quem estiver aí me assistindo, diz pra mim se você tá conseguindo me ouvir bem, se você está me vendo bem. O Facebook fez uma alteração aqui na maneira de apresentar a live, então eu não consigo ver os comentários. Sandra, me dá um apoio aí. Boa tarde, Sandra, boa tarde, Celso. E vamos colocando aí se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, qual é a cidade e o estado de onde você está me assistindo, porque isso ajuda a gente a saber qual é o alcance do nosso trabalho. Então vamos lá, o que fazer numa crise de ansiedade se essa crise começar e você estiver sozinho, estiver sozinha? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ter uma crise de ansiedade é muito difícil em qualquer circunstância. Porque todos aqueles sintomas que são tão comuns, né, na ansiedade, que é a aceleração do coração, a falta de ar, tremedeira, tontura, no momento de uma crise, isso fica muito intensificado. Então, no momento da crise, aquilo que a gente já sente normalmente, naturalmente, na crise fica potencializado, intenso e demora às vezes para passar. Beleza, Sandra, a transmissão tá ok, né? Oi, Rita, boa tarde. Então, vamos lá. Agora, imagina se tudo isso acontece no momento em que você está completamente sozinho, completamente sozinha. E aí o medo de tudo isso piora, porque você fica com uma sensação de que ninguém vai poder nem te acolher e muito menos te socorrer. Tá, mas te socorrer exatamente do quê? Vamos lembrar uma outra coisa, que numa crise de ansiedade existem 3 medos básicos que estão presentes. Quando a gente está falando de crise de ansiedade e crise de pânico também. O medo de enlouquecer, né? O medo de ter um infarto, um ataque do coração e o medo de morrer. Então imagina, se eu estou com medo de enlouquecer, meu coração tem um ataque, eu vou parar, infartar, e além de tudo eu estou com medo de morrer. Se a gente está sozinho, qual é a sensação, né? Que ninguém vai me socorrer e isso vai se efetivar. Ou eu enlouqueço, ou meu coração infarta, pode ser que eu já morra do infarto, pode ser que não, que eu precise de hospital, e pode ser que eu morra lá, né? A crise de ansiedade me pare de repente. Tá, então vamos entender isso daí bem direitinho, porque
pode acontecer, né? Se você já teve uma crise ou outra, de você ter mais crises de ansiedade. E quando a gente tem a crise de ansiedade, tudo isso volta. Então, o que é legal? Da próxima vez em que a crise vier, você saber exatamente o que você vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer no momento de uma crise de ansiedade é lembrar que é uma crise de ansiedade, né? Porque na hora em que a crise começa, vem esses sintomas: batedeira no coração, sensação de falta de ar, aperto no peito, tremedeira. A gente não lembra que é uma crise de ansiedade, a não ser pessoas que já têm crise de ansiedade há muito tempo. A gente não acha que é uma crise, a gente acha que é uma outra coisa. E o que desencadeia uma crise de ansiedade? É a descarga de um hormônio chamado adrenalina, que é um hormônio produzido no nosso corpo e que tem uma função muito importante: nos proteger de um perigo. Grande questão da ansiedade: ele protege a gente de um perigo real ou de um perigo imaginado. Às vezes, na ansiedade, a gente está pensando em alguma coisa que a gente entende como sendo perigosa e não necessariamente aquilo está acontecendo. Só que o nosso sistema, ele não sabe, se ele não reconhece se é imaginado ou se é real, e ele joga adrenalina na corrente sanguínea. Essa descarga de adrenalina na corrente sanguínea tem uma função importante, que é preparar a gente para lutar ou fugir daquele perigo que está nos ameaçando. E para isso, ele aumenta a circulação do sangue, aumenta o batimento cardíaco, faz a respiração ficar mais forte, mais ofegante, para você poder fugir ou lutar diante daquele perigo. Só que quando o perigo ele é imaginado, né, a descarga de adrenalina acontece, só que ela não é utilizada, não existe um perigo real. E aí o que acontece é que todos esses sintomas vêm, e às vezes você está lá assistindo televisão e ele começa, né, esses sintomas começam, e isso vai precisar ser metabolizado pelo organismo, porque não vai ser gasto nem numa luta e nem numa fuga, porque não é o caso. Muito bem. Quando a gente está falando de transtorno de ansiedade ou de pânico, ainda tem um agravante. Essas descargas, elas são mais frequentes, mais constantes, e elas acontecem mesmo diante de situações simples, de coisas simples do dia a dia. Essa descarga de adrenalina acontece muitas vezes, e então muitas vezes você vai ter esses sintomas mesmo quando não precisa nem lutar nem fugir, porque não existe um perigo real ali naquele momento. O medo de infartar, né, que a gente falou agora há pouco, ele está diretamente ligado ao surgimento desses sintomas que eu estou falando, porque eles se parecem mesmo com infarto, né? A gente, sei lá, eu nunca tive um infarto, de repente você também nunca teve. Você conhece alguém que já teve, a gente pesquisa na internet, os médicos alertam para isso. E quais são as sensações? Palpitação no coração, dor no peito, sensação de falta de ar, é muito parecido. Então, a gente confunde mesmo, pode confundir mesmo com um ataque do coração. Mas é importante lembrar que é ansiedade, que esses sintomas fazem parte do quadro fisiológico como reação a essa descarga de adrenalina. É a descarga de adrenalina que provoca esses sintomas, não necessariamente o infarto, né? Muito bom. O nosso organismo ele demora em média de 15 a 20 minutos para metabolizar essa adrenalina que é jogada na corrente sanguínea. É por isso que uma crise de ansiedade, de pânico, ela dura em média de 15 a 20 minutos, de 10 a 20 minutos. Tá bom. Quando a gente não lembra que é uma crise de ansiedade, a gente se desespera. E aí você vai entender já já que porque você não lembra que é uma crise de ansiedade, você acaba potencializando esses sintomas e ainda aumentando a duração da crise, tá bom? Então, vamos lá. Lembrar que é uma crise de ansiedade e sendo uma crise de ansiedade, ela tem começo, meio e fim. E como é que você sabe disso? Você sabe disso porque se você já teve uma crise de ansiedade, você sobreviveu a ela e você está aí me assistindo. Então ela acabou em algum momento, vai passar, tá bom? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, lembrar que crise de ansiedade não enlouquece, tá? Então esse medo de enlouquecer que a gente tem no momento de uma crise de ansiedade tem a ver com tudo isso que a gente está colocando aqui, a descarga de adrenalina e também com uma questão relacionada à respiração. Eu falei o seguinte, aumenta o batimento cardíaco, a pressão arterial pode subir, a respiração fica ofegante, fica mais pesada, mais difícil, e aí dá a sensação de falta de ar.
Quando dá a sensação de falta de ar, o que que a gente faz? O que que a gente tenta fazer? Respirar fundo para suprir essa sensação de falta de ar. Beleza, quando a gente respira fundo, isso não ajuda a diminuir a crise, piora, sabe por quê? Você começa a ficar atordoado, né? Tem uma hiperventilação. Ao respirar fundo, você não tem ajuda, você tem uma piora da sensação, porque você hiperventila o sistema, essa hiperventilação dá tontura, dá uma sensação de que você está saindo, que você está fora, que você não está mais ali, que está despersonalizando. E isso é a sensação de que você vai enlouquecer. Então, tá bom. Essa respiração, ela não ajuda, porque ela é uma respiração torácica, onde a gente enche o peito, puxa o ar com força e leva para essa sensação de tontura e de despersonalização. O que que ajuda? Ajuda a fazer uma respiração que eu e a Sandra sempre ensinamos aqui nos nossos canais, que é a respiração dos 5 passos com exalação prolongada. Então, ao invés de fazer uma inspiração profunda, prolongada, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou inspirar normal e eu vou soltar o ar prolongadamente. Eu vou exalar prolongadamente, de preferência pela boca. Inspiro pelo nariz, solto o ar pela boca. Então, nesses momentos, o que ajuda é expirar longo, e eu vou ensinar para você essa respiração dos 5 passos. Depois eu vou falar sobre uma série que a gente está publicando e essa respiração está explicada bem direitinho lá. A gente sempre explica aqui, mas nunca é demais essa explicação, porque ela vai realmente te ajudar no momento da crise. A respiração dos 5 passos, ela é capaz de te acalmar, né, de devolver a calma, ela é capaz de diminuir a aceleração do coração, ela é capaz até de baixar a sua pressão arterial. Por isso que é importante conhecer essa respiração, treiná-la e aplicá-la no momento da crise. Se você aplica no início da crise, pode ser que a crise nem evolua. Se é no meio da crise, a crise pode acabar mais rápido. Se a crise nem começou, pode ser que ela nem comece. Então é importante praticar. E como é que é essa respiração dos 5 passos? Vamos lá. O primeiro passo é lembrar da respiração dos 5 passos. Quantas vezes a gente ensina isso para os nossos clientes de consultório também? Eu ensino, a Sandra ensina. Aí a pessoa está lá sozinha, ela entra numa crise de ansiedade. Ela fala, nossa, passei mal com a crise e tal. Você lembrou de respirar? Puxa, não lembrei de respirar, né? Então a primeira coisa é lembrar da respiração dos 5 passos. E passo 1. O passo 2, colocar a mão sobre o abdômen, sobre a barriga e inspirar fazendo a barriga crescer. Então quando você enche o pulmão de ar, né? Enche, aqui é como se você estivesse enchendo a barriga, porque a barriga é que tem que subir. E quando você solta o ar, a barriga tem que encolher, ela tem que baixar, murchar, tá? O terceiro passo é fazer a expiração, soltar o ar no dobro do tempo da inspiração. Então, se eu inspirei em 3 tempos, eu vou expirar no dobro, em 6 tempos, tá? Então, eu inspiro contando até 3 e solto o ar, contando até 6. O quarto passo é realmente contar a inspiração e a expiração. Para quê? Para você ter certeza de que você está fazendo certinho. Inspirando e soltando o ar no dobro do tempo. Inspirando num tempo, soltando o ar no dobro do tempo. O quinto passo é repetir esse ciclo, essa respiração, por cerca de 10 minutos. Tá? No mínimo 5, numa crise, 10 minutos. Por quê? Fazendo isso 10 minutos, você vai sentir a calma voltando, você vai sentir que a respiração se equilibra, a crise vai passando e você vai se sentindo novamente no aqui e agora. Quanto mais atenção você colocar na respiração, melhor. Uma terceira coisa importante a fazer no momento de uma crise de ansiedade, caso você esteja sozinho ou sozinha, é lembrar que crise de ansiedade não mata. Se for somente uma crise de ansiedade, não mata. Ah, Inês, mas aumenta a pressão, acelera o batimento, eu fico sem ar. Sim, são todos sintomas fisiológicos da crise, mas isso não mata, tá bom? O medo de morrer, ele vem porque a gente fica focado exatamente nos sintomas. E os sintomas na crise de ansiedade, eles se desenvolvem como subir e descer uma montanha. Então eles começam e eles vão piorando realmente, como se fosse a subida de uma montanha.
Se eu fico olhando para isso, eu fico vendo só a piora. E é lógico, isso atinge um pico, como uma montanha mesmo, atinge um cume e depois começa a declinar. Tá? Só que até começar esse declínio, tem toda a subida. E se eu fico focada exatamente nesta subida, nessa piora dos sintomas, é óbvio que eu acentuo a crise. Porque tudo aquilo que a gente presta atenção demais parece que aumenta os nossos olhos. Então eu acabo intensificando e prolongando a crise ao prestar atenção na piora dos sintomas. E ver essa piora dá medo de morrer, porque eu penso até onde isso aqui vai piorar, né? Até onde meu coração vai acelerar, até onde eu vou ficar com falta de ar. Isso vai combinar na minha morte ou num infarto, tá? Então é importante lembrar isso, que a ansiedade não mata, que essa sensação toda é da adrenalina e que na medida em que o meu organismo for metabolizando a adrenalina, os sintomas vão desaparecendo, a calma vai chegando, os sintomas vão declinando, é descendo a montanha do outro lado. É por isso também, gente, que aqui a respiração dos 5 passos é muito útil. Porque imagine, em vez de ficar prestando atenção nos sintomas, eu vou prestar atenção na contagem do ar que entra, sentindo ele passar pelas narinas, barriga subindo, barriga descendo. A minha atenção está em outro lugar, não está nos sintomas. E isso também é uma técnica que ajuda a diminuir os sintomas. Eu vou fazer o processo inverso. Ao invés de eu prestar atenção e aquilo aumentar, eu tiro a atenção e aquilo começa a diminuir aos meus olhos. Eu começo a sentir aquilo de uma outra maneira. Então, treina bastante a respiração. Nós estamos, durante o mês de junho, eu e a Sandra, publicando nos nossos canais uma série para controle da ansiedade, uma série de 15 técnicas naturais para você controlar a sua ansiedade. A primeira técnica que a gente publicou foi exatamente a respiração dos 5 passos. Então, esta primeira técnica, principalmente, está em todos os nossos canais. Está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube e está no Telegram. Quem já faz parte do nosso canal do Telegram está tendo uma vantagem sobre isso. Por quê? Para quem é membro do nosso canal do Telegram, nós estamos publicando uma técnica atrás da outra. Cada dia uma técnica. A gente só pula o domingo, mas são 15. A gente já publicou várias. Lá acho que a gente está na 10ª ou na 11ª, não lembro agora. E então, se você ainda não faz parte do canal do Telegram, entra para o nosso canal do Telegram para você poder ter acesso às várias técnicas. Quem não faz parte do Telegram ainda, tudo bem, vai acompanhando aqui no Instagram, no Face, no YouTube, que a gente está seguindo um outro calendário. Então, nesses canais, acho que a gente está na 6ª ou na 7ª, né, Sandra? Me ajuda aí, eu não lembro. Mas enfim, no Telegram a gente está indo um pouquinho mais rápido, né? Colocando uma técnica atrás da outra. E nesse conjunto de 15 técnicas, eu me lembro pelo menos de mais 2 técnicas que podem te ajudar no momento de uma crise de ansiedade. Uma delas é a 5ª técnica, que fala sobre uma técnica chamada distração, é a técnica da distração. Então a gente te dá um passo a passo de como utilizar a técnica da distração no momento de uma crise de ansiedade, ou no momento que você estiver mais ansioso. É um passo a passo. E a 10ª técnica, que ainda não foi publicada nos canais normais, acho que já está no Telegram, a 10ª técnica, que é uma técnica para ajudar você a ficar no aqui e agora. Por que isso é importante? A ansiedade é futuro, medo do futuro, uma projeção para o futuro. E quando eu me projeto para o futuro com medo do futuro, eu aumento a crise de ansiedade. Eu posso até ir para uma crise bem grave. Então, aprender a ficar no aqui e agora é importante. E lá no Telegram, a gente tem um passo a passo para a técnica do aqui e agora também. Então, se você não entrou para o canal do Telegram, não perca mais tempo. O Telegram é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, é uma rede também social parecida com o WhatsApp. Você precisa baixar no seu celular o app, né, o aplicativo, e depois procurar pelo nosso canal. Para quem está aqui no Instagram, para quem está no Facebook também é facinho, a gente coloca um link no nosso perfil aqui no Instagram chamado Linktree, chega de medo e ansiedade. E ali, quando você clica, você tem a forma de entrar para o nosso canal do Telegram. Clica ali, vai abrir uma outra página cheia de itens e um dos itens que está lá é canal do Telegram, tá? E aí você clica lá, você vai entrar facinho para o nosso canal do Telegram. Não perca mais tempo. Lá a gente publica coisas exclusivas, áudios diariamente, e essa semana aqui, essas 2 semanas, estamos publicando as 15 técnicas, tá bom? Então vai para o Telegram também. Que mais? Bom, eu tenho uma coisa bem importante para falar agora, uma observação bem importante.
Uma pessoa que tem muito medo de ter uma crise estando sozinho, provavelmente já teve outras crises antes, né? Se eu nunca tive uma crise de ansiedade antes ou de pânico, eu não sei nem o que é isso. Posso ser uma pessoa ansiosa e temer uma crise, mas eu nunca passei por uma. Então, geralmente, quem tem medo de crise já teve crise antes. Então, você sabe que vai passar. É como eu disse agora há pouco. Como é que você sabe? Ué, você já teve a crise, ela foi difícil, foi horrível, mas você sobreviveu a ela e está aqui me assistindo. Então, lembra disso, a crise vai passar. E o mais importante é lembrar que você vai conseguir fazer a sua crise passar mais rápido usando a respiração dos 5 passos, por exemplo, ou algumas dessas outras técnicas que a gente está ensinando. Começa sempre pela respiração. Ela é fundamental e é eficaz para a crise de ansiedade. Você vai sair da crise de ansiedade mais rápido do que até de um ansiolítico, tá bom? Uma outra questão importante também que a gente precisa tratar aqui. Se a sua primeira crise de ansiedade ou de pânico aconteceu com você estando sozinho, então imagine que você nunca tinha tido uma crise, você está lá na sua casa, ou dormindo, ou sentado, ou vendo TV, e você entrou numa crise de ansiedade e você não tinha ninguém para te socorrer. Provavelmente ficar sozinho já é um gatilho para ter uma outra crise de ansiedade. Claro, porque isso pode ter te traumatizado, né? Essa sensação, essa experiência de ter tido uma crise sozinho, sem socorro, foi traumático. Então, ficar sozinho já é um gatilho para você. Você já pode começar a ficar um pouco mais ansioso e eventualmente até ter uma crise mesmo. Então, o que a gente recomenda nesses casos? Sempre que você precisar fazer algo sozinho ou ficar sozinho, lembrar de rede de apoio, a gente chama de rede de apoio. Lembrar de com quem você pode contar nesses momentos, quem faz parte da sua rede de apoio. É um amigo, é um parente, para quem você pode ligar, para quem você pode mandar uma mensagem. É o seu terapeuta, é o seu médico, é um amigo, é o irmão, é o pai, é a mãe, é o marido, a esposa. Para quem? Porque às vezes só de conversar com uma pessoa, já vi várias histórias, a pessoa está no meio da crise, ela liga para alguém, só de ficar ali conversando, a pessoa começa a falar de alguma outra coisa, lógico, ela tira o foco, ela se distrai e a crise já tende a baixar. Então essa é a primeira coisa. Tá, mas enquanto a pessoa, vamos imaginar que eu vou ligar para o meu marido, eu ligo e ele não atende o telefone, está ocupado, não está ouvindo o telefone. Ou eu mando uma mensagem no WhatsApp e ele não responde logo, não viu. O que eu faço? A respiração. Enquanto isso, eu vou aplicando a técnica da respiração para ir acalmando, baixando a pressão, acalmando o coração, equilibrando a respiração, deixando ela mais tranquila. Já vou eu mesma lidando com a minha crise. É para isso que a gente aprende essas técnicas, que a gente chama de técnicas de autorregulação. Eu mesma vou me regulando, porque a crise de ansiedade é uma desregulação. Então eu vou me regulando novamente. Tá. E uma outra coisa também bem importante para a gente já fechar essa live. Independentemente do que você faça, mesmo fazendo a nossa respiração dos 5 passos que a gente acabou de ensinar, vai levar uns 10 minutos para você voltar ao estado anterior à crise. Não tem como. Vamos lembrar da adrenalina. A adrenalina foi descarregada na corrente sanguínea. Então ela precisa de um tempo para ser metabolizada. Quando a gente conhece uma técnica eficaz, a gente acelera isso, mas pelo menos 10 minutos você vai precisar lidar com isso. Então, quanto mais calmo você estiver, quanto mais lembrando dessas coisas que a gente falou aqui, né, mais facilmente você vai atravessar esses 10 minutos, né? Mínimo de 10 minutos aí, onde você, respirando, vai voltando ao seu estado natural. A ansiedade, gente, precisa de tratamento. A gente sabe que crise de ansiedade, crise de pânico é como se fosse uma extensão do transtorno ansioso. Existe a ansiedade normal, a patológica, e a patológica pode desenvolver crises de ansiedade, ataques de pânico. Então, o que realmente vai resolver o seu problema para você não ter mais crise é tratar a ansiedade na raiz dela. Uma das coisas que você pode acionar também no momento de uma crise sozinha, se você toma ansiolítico, é tomar o seu ansiolítico. Existem alguns medicamentos que têm efeito mais rápido, os sublinguais, tudo bem. Lembrando que mesmo esses medicamentos, eles são úteis e importantes quando a pessoa tem sintomas graves e quando ela está com dificuldade para lidar com isso. O que é importante lembrar?
que o remédio, o medicamento, ele não trata a sua ansiedade, ele diminui o sintoma, ele reduz o sintoma, diminui a frequência das crises, diminui a intensidade, mas não trata a ansiedade. Então precisa tratar a ansiedade na raiz. Eu e a Sandra temos um tratamento, que é o programa Chega de Ansiedade, um tratamento online, que o objetivo desse tratamento é que você vença a sua ansiedade num tempo recorde, 3 semanas, né, 21 dias. De vez em quando a gente abre uma turma, a gente abriu uma turma recentemente, essa turma está em andamento. Fica ligado que de vez em quando a gente solta aí de novo, não sabemos quando ainda, mas a gente abre uma nova turma para fazer o programa. Se você ficou curioso, curiosa sobre isso, manda um e-mail para a gente tem um e-mail inesesandra@chegademedoeansiedade.com.br. Manda um e-mail para a gente perguntando os detalhes, a gente te informa, ou entra lá no nosso site, a gente tem o site www.chegademedoeansiedade.com.br. Lá também tem tudo que a gente faz, os nossos vídeos, os artigos que a gente publica, e tem também o canal para você conhecer um pouco mais sobre os nossos tratamentos online. Bom, gente, agora é a última coisa mesmo que eu vou falar, depois eu vou dar os recadinhos, né? Então não é a última, mas vamos lá. Feito tudo isso que a gente ensinou aqui, então você lembrou que é uma crise, que ela tem começo, meio e fim, que respirar fundo não adianta, faz a respiração correta, lembrou que a crise não mata, então é melhor tirar o foco, focar em outra coisa para ficar bem, fez a respiração e não passou, você ainda continua tendo sintomas intensamente, está sentindo dor no peito, está passando mal demais, já passou 10, 15 minutos e você não melhorou, pode ser sim que você esteja tendo um problema do coração. E aí você precisa de outro tipo de ajuda, né? Chamar realmente alguém, eventualmente chamar uma ambulância e ir para o hospital, né? Então, feito tudo isso, nada adiantou. Sim, procure ajuda, porque aí a gente já ultrapassou o que seria uma crise de ansiedade, tá bom? Então, lembra de tudo isso, pratica tudo isso e se auto-observa. Lembre que o medo de ter uma crise eventualmente já é a crise, né? Por medo, a gente já começa a se cobrar demais, a ficar nervoso, a prestar atenção nos sintomas e isso agrava. Por isso que é importante lembrar de tudo isso. Se você chegou agora na live, oi Valéria, tudo bem? Não tem problema, chegou atrasada, mas você assiste depois porque fica gravadinho aí para vocês. Então, assiste de novo, anota essas coisas que a gente colocou aqui para você ficar mais presente se eventualmente você tiver uma nova crise. Tomara que não tenha, mas se tiver, você saiba exatamente o que fazer. É isso, gente. Na próxima terça-feira, que a gente tem o nosso Você com a Inês e Sandra, aquela live interativa, onde você pode entrar ao vivo, tirar dúvidas com a gente ao vivo. Quem tem tocado essa live é a Sandra. E por causa do distanciamento, a gente costuma fazer tudo juntas, né? Na live de terça a gente costuma revezar, mas tem sido a Sandra e eu tenho feito essa live da sexta. Mas é uma live muito legal, muito dinâmica, você pode entrar, tirar suas dúvidas ao vivo, tanto na câmera com ela, quanto mandando suas perguntas ali. Que horas que é essa live? Às 21h09, às 9h09 da noite. Então fica ligado, é pelo Instagram, tá bom? A live Você com a Inês e Sandra é pelo Instagram. Na próxima sexta-feira, com transmissão simultânea pelo Facebook e pelo Instagram, nós teremos mais um Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, às 17h04, com o tema Como a família pode ajudar na ansiedade, né? As pessoas da família nem sempre sabem direito o que é ansiedade, não sabem o que fazer, então a gente quer ajudar você a ajudar as pessoas da sua família a te ajudarem, ok? Então na próxima live traz aí pessoas que também são da sua família e que não sabem direito sobre ansiedade, que a gente vai dar uma geral nesse assunto para você também. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, os seus comentários. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários pra gente está anotando isso. Algumas dessas perguntas podem ser respondidas na live da terça. A gente pode criar um outro Chega de Dúvidas e também a gente responde para você nos comentários, tá bom? Então deixa a sua curtida, deixa os seus comentários, aproveita e compartilha essa live. Esse assunto é um assunto bastante importante. Ter crise de ansiedade já é difícil, imagine sozinho, sem saber o que fazer, né? Então compartilha, manda para outras pessoas que você sabe que tem crise de ansiedade, ataque de pânico, para que ela saiba exatamente o que fazer no momento de uma crise. Eu vou ficando por aqui. Que você tenha um excelente final de semana. Hoje é sexta-feira, dia dos namorados, então que você possa comemorar com seu namorado, com a sua namorada.
Para os solteiros eu desejo muita sorte e namore com você mesmo, né? Goste de você, faça um jantarzinho especial para você. Muitos de nós estamos nessa condição de distanciamento social, então capricha aí, faz uma mesa bonita, se curta, se curtam, né, os namorados, e a gente se encontra terça-feira com a Sandra e depois na sexta-feira que vem comigo. Um grande abraço e eu vou ficando por aqui com aquele nosso lema, né? O lema meu e da Sandra, que a gente quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona. Bye, bye. Deixa eu desligar aqui o Instagram primeiro. Bye, bye. E bora desligar aqui o Facebook. Deixa eu achar aqui onde que desliga. Tchauzinho, gente. Bye, bye.